Ora então, boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos então dar início a estas conversas abertas. De manhã já tivemos visitas guiadas neste Dia Internacional dos Arquivos, visitas guiadas aqui à Torre do Tombo, que incluíram naturalmente uma passagem pelos depósitos e algo bastante inédito. Fizemos 2 visitas à Casa Forte, visitas muito interessantes, muito bem organizadas e, portanto, agora de manhã, da parte da tarde vamos avançar desde já com estas conversas. A primeira conversa é o que fazemos no caminho da acessibilidade. Temos aqui uma mesa recheada de profissionais da DG Lab que apontam para vários caminhos dessa acessibilidade. No fundo é o que em várias vertentes a DG Lab desenvolve para que seja possível garantir esse acesso à documentação. Eu tenho aqui o papel de moderador e acompanham-me nesta conversa Anabela Ribeiro, chefe de divisão da digitalização e da área também da conservação e restauro, a técnica superior Carla Lobo também de conservação e restauro, o especialista de sistemas de informação da área informática Ricardo Silva, o Paulo Termoceiro, chefe da divisão de comunicação e acesso, o Pedro Félix da estrutura de missão do Arquivo Nacional do Som, Pedro Penteado da direção de serviços de arquivística e normalização, a Rosa Azevedo, chefe de divisão do tratamento arquivístico do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, e o Rui Godinho, chefe de divisão da normalização e apoio à administração. Julgo não me ter esquecido de ninguém e vou começar então por dar a palavra a quem desenvolve processos de trabalho que contribuem para que seja possível aos utilizadores externos, mas também aos utilizadores internos, que presumimos até que no futuro vão crescer exponencialmente, uma vez que, e como será possível depois na outra conversa que teremos pelas 16h30, perceber com a integração de arquivos na DG Lab, portanto haverá certamente um aumento dos utilizadores internos, mas o que é que a DG Lab já tem feito e continua a assegurar diariamente para garantir o acesso à informação para fins naturalmente administrativos ou para fins históricos. Ao nível da regulação, como é que esta Casa contribui para que seja possível garantir esse acesso? A regulação inclui naturalmente participação na elaboração de legislação e também a elaboração de normas e orientações técnicas e de como é que se deve aplicar esse acervo ao nível legislativo e técnico. Passo desde já a palavra ao Dr. Pedro Penteado para poder esclarecer um bocadinho e desenvolver aqui junto da nossa audiência esta componente que é muito específica e especializada, nem todos os técnicos da DG Lab dominam este tipo de matéria e aproveitando até esta ocasião, queria desde já que explicasse em termos genéricos o que é que esta área faz em concreto para que seja possível garantir esse acesso a posteriori da informação. Pedro. Em primeiro lugar, nós fizemos já por vários meses diagnósticos àquilo que é a situação da legislação portuguesa no tratamento da informação e tudo o que permite depois também o acesso a essa informação, e sobretudo no contexto digital, porque a legislação que nós temos é muito uma legislação de transição anos 80, 90 do século passado, em grande parte, e precisamos de passar, digamos assim, para outro patamar. Essas propostas de legislação têm vindo a ser construídas em cima desse balanço que fizemos já por várias vezes, não só aqui na DG Lab, mas também com outras entidades, incluindo a Agência para a Modernização Administrativa. Essas propostas, na realidade, elas sustentam-se, como há bocado o Jorge dizia, num conjunto de normativos internacionais e orientações nacionais
que a DG Lab, desde há muito, preconiza e tem ajudado as organizações a implementar. Estamos a falar de normalização, de normas que devem ser, e orientações que devem ser implementadas nos organismos da administração pública, principalmente, desde a produção ou a recepção da informação, independentemente se estamos a falar de informação em papel ou em contexto eletrónico. O que significa, por exemplo, que se uma determinada entidade pública está a receber um determinado documento em qualquer um destes suportes, deve imediatamente capturá-lo no seu sistema de arquivo e deve registar esses documentos, ou seja, produzir descrição sobre os próprios documentos que hoje estão a ser recebidos na administração. E isso implica uma outra visão, um outro conjunto de práticas que vai qualificar desde o início essa informação. E é esse tipo de procedimentos que é necessário que sejam obrigatórios na própria administração para que exista um controle maior sobre, e uma transparência, se quisermos, sobre aquilo que os organismos da administração pública fazem efetivamente. E como é que essa informação, a partir do momento em que é registada nos sistemas de informação da administração, deve de imediato estar disponível a quem ela necessita e tem direito a tal. E, portanto, tudo o que viemos a desenhar, digamos assim, nas propostas de legislação, pois mais à frente falarei um pouco sobre isso, farei outras articulações, mas tudo o que desenhamos vem neste enquadramento, e, claro, também sobre as questões ligadas ao património arquivístico, que para nós tem um papel fundamental naquilo que é a identidade do povo português, e o acesso a esse património é fundamental, e, portanto, nós também trabalhamos muito do ponto de vista das normas, de modo a garantir que essa informação que é produzida no dia-a-dia é possível logo desde esse momento em que eu registro um documento no sistema de informação, saber se esse documento vai ser de conservação permanente ou não, classificando e a partir de um conjunto de dados que identificam logo se ele vai ser para passar mais tarde para arquivo histórico ou não. Portanto, tudo isso nós desenhamos, digamos assim, temos normas para apoiar a administração, como digo, e desenhamos propostas de legislação que esperamos que possam ser implementadas em breve, porque são fundamentais, daqui a pouco, eventualmente, terei a ocasião de falar num ou outro aspecto onde mostrarei a relevância disso, mas a nossa preocupação é desde o acesso que a informação fique controlada para que possa ser acessível. Mas aqui, Pedro, precisamente essa intencionalidade de garantir que o acesso seja efetuado a posteriori, intervindo até antes do documento ser produzido, implica a elaboração de legislação e até antes de referenciais que depois são aproveitados para, neste caso, uma vez que temos o nosso sistema legislativo, não há aqui uma relação neste momento imediata entre o produto técnico e o elemento legislativo, mas na realidade tem-se vindo há muitos anos a produzir aqui referenciais de enquadramento que implicaram um trabalho enorme de sistematização de identificação das funções do Estado, de processos, de concatenação de processos que muitas vezes não encaixam diretamente e que houve que trabalhá-los até chegar a um resultado satisfatório, final. Eu gostava que também abordasse esse trabalho que passa, se calhar, muitas vezes ao lado daquilo que é enfim, o dia-a-dia da generalidade dos trabalhadores da DG Lab, mas que implicou também uma relação muito próxima e colaborativa com o resto da administração pública, para nós que também conseguimos perceber a projeção e o peso que a DG Lab tem vindo a ter a este nível. Sim. Eu talvez sobre todo esse trabalho que nós desenvolvemos do ponto de vista da classificação e da avaliação da informação pública, até me atrevia a convidar aqui o... Sim, passo a palavra ao Rui Godinho, uma vez que pode entrar até mais por este tipo de uma leitura mais específica e quase personalizada daquilo que é a lista consolidada, as portarias de gestão de documentos, os rádios, no fundo, fazer aqui um género de triangulação entre aquilo que são os referenciais e como é que lá se chega e depois como é que isto passa a letra de lei e como é que depois é feita a aplicação. Rui, força. Obrigado.
Boa tarde a todos, a quem está aqui, a quem nos ouve. Explicar-vos um bocadinho, principalmente para quem não está tão por dentro destas questões, como é que este sistema está montado. A DG Lab tem e desenvolveu ao longo de bastantes anos um referencial ao nível da classificação e da avaliação da documentação, a que nós designamos de lista consolidada e que está disponível quer para toda a administração, quer para qualquer cidadão, através de uma plataforma que nós designamos de plataforma clave. Esse referencial, o que faz, exatamente como o Jorge referia, faz o levantamento de todos os chamados processos de negócio da administração, está orientado àquilo que são as funções do Estado, exatamente numa das suas características principais, para permitir que qualquer reforma do Estado, que é um dos temas que está tão em voga, possa ocorrer sem haver perturbação naquilo que é o trabalho das entidades e dos serviços no âmbito da classificação da informação. A informação está classificada e é classificada de acordo com a sua função, daquilo que é a função do Estado, e já não como acontecia em modelos mais antigos, em função da orgânica ou até de um tema mais genérico. Vamos dizer que este referencial... E aí, uma vez que está esta conversa para as questões da estruturação, da representação orgânica da documentação, só para referir que temos exemplos muito concretos, inclusivamente na nossa documentação, inclusive, por exemplo, eu estou-me a lembrar da PIDE da IGS, que organizam, por exemplo, por delegações, já a documentação utilizada, organizada por delegações, porque era assim o sistema, e isto para fazer aqui a relação entre a estruturação da informação mais no passado, que obedecia a modelos orgânicos ou orgânico-funcionais, e há agora uma nova filosofia que a DG Lab tem vindo a preconizar e a desenvolver. Portanto, eu queria agora ouvir-te sobre também esse tipo de nova lógica de organização da documentação. Este referencial, como foi dito, teve um período de desenvolvimento e de criação bastante grande, levou bastantes anos a ser desenvolvido, desde 2018 que, grosso modo, ele está, digamos assim, fixado naquilo que são as suas principais balizas. Não está fechado porque é um instrumento dinâmico, as funções do Estado vão-se alterando, a forma como a administração olha para estes processos de negócio que foram identificados também não é sempre a mesma. Nós temos uma equipa, dentro da minha divisão, uma equipa que trabalha, nós gostávamos que fosse exclusivo, mas não é, mas trabalha de forma mais direta sobre a atualização, a correção e a melhoria destes processos. Dizer que todo este processo é um processo participativo, quer na sua gênese teve a participação de toda a administração pública, administração central, administração local e setor empresarial do Estado. Mantém-se isso, ou seja, eu costumo dizer que a minha divisão, como se chama de normalização e apoio à administração, metade do nome, e é mais de metade do nosso trabalho, é no apoio à administração. Portanto, aquilo que nós fazemos é apoiar a administração na aplicação de todos estes normativos e destes referenciais, que depois vêm a dar, então, os diplomas legais, de acordo com o que está estabelecido na legislação. Mas há, previamente, um trabalho muito grande a fazer com toda a administração, e é isso que nós trabalhamos diariamente. Na melhoria deste referencial, com base naquilo que é o diálogo constante com as diferentes entidades, e depois dialogando também com as entidades na construção, então, desses instrumentos legais que têm a ver com a classificação e a avaliação da documentação e que já aqui foram aflorados e que nós muitas vezes utilizamos as iniciais e as suas siglas. É só porque eu já ouvi aqui assim passar muito rapidamente os PGDs e as RADAs, só para dizer que uma PGD é uma portaria de gestão de documentos, que é o diploma legal que permite a aprovação de uma tabela de seleção onde estão todos os processos de uma determinada entidade, com o seu prazo de conservação, com o seu destino final, e o relatório são relatórios de avaliação da documentação que se faz para aquilo que é a documentação acumulada, e portanto tem estas siglas, e nós aqui no jargão... Aplica-se do momento em que é aprovado ao futuro, e os outros
para o Para o passado passado. e refletindo aquilo que é a organização. Pronto, e é normal que muitas vezes se veja este jargão também utilizado. E é só também dar novamente a palavra ao... Coisa muito rápida. Só para complementar aqui, ao fazer ligação aqui com uma coisa com o que o Rui disse e com a pergunta que há bocadinho o Jorge colocava, nós, na ausência, digamos assim, de diploma estruturante como aquele que nós pretendemos relativamente a estas áreas, e tendo em conta estas inovações que é necessário contemplar, nós estamos, a partir destas portarias que estão documentos, nós estamos a conseguir que os regulamentos arquivísticos que saem associados a cada portaria para organizar e tratar a informação e avaliá-la, conseguir que um conjunto de obrigações fiquem expressas desde o início no tratamento da informação, desde o registro da informação, a sua organização, a avaliação, tendo em vista sempre facilitar o acesso, quer nas organizações, portanto, ao próprio Estado, quer para os cidadãos, as empresas, ou para os investigadores nos casos aplicáveis. Portanto, temos esse tipo de preocupação, não tendo um diploma mais estruturante, procuramos que seja feito nestas portarias. Ou seja, neste caso, uma vez que só através das portarias e dos RADAs é que ganha força vinculativa a aplicação destes instrumentos, tenta-se de alguma maneira, até para quem pode não ter a aplicação do instrumento, disponibilizar-se referenciais pelos quais possam, de qualquer modo, tem-se vindo a trabalhar no sentido de fazer com que haja legislação mais estruturante a este nível, um regime jurídico da classificação e avaliação da informação arquivística, e que esperamos que venha a ser possível a sua aprovação logo possível. Passando agora para uma área bastante diferente, uma vez que a própria legislação refere que antes de poder dar o acesso à documentação, tem que se perceber qual é o estado de conservação da mesma. Eu gostaria, aqui com a Carla Lobo, que nos esclarecesse como é que se faz a aplicação, então, deste espírito da lei, quando diz que se dá o acesso, mas apenas e só depois de garantir que o estado de conservação é bom. Portanto, não estando em bom estado de conservação, a documentação à partida não deverá ser disponibilizada no imediato, porque há uma obrigação de a disponibilizar. Eu gostaria que, Carla, nos explicasses como é que tudo isto é tramitado em termos práticos, do ponto de vista daquilo que é o trabalho e o esforço que a DGLAT faz a este nível. Então, mais boa tarde a todos. Desde 2014 que o GCR, que está dependente da Divisão de Disponibilização de Conteúdos Digitais, colocou em curso o sistema de avaliação que mais toda a gente conhece como a utilização do marcador, que é um marcador que é colocado junto ao documento e que permite sinalizá-lo como acessível ou não acessível. Este é um trabalho conjunto da Divisão de Disponibilização, também com a Divisão de Comunicação, a divisão do Dr. Paulo Termoceiro, que basicamente são eles que aplicam o marcador. Com o nosso apoio da Conservação e Restauro, é um facto, nós demos formação no início e estamos em constante apoio sempre que é necessário, mas são eles, é a Divisão de Comunicação que aplica neste momento o marcador. Então, este sistema de avaliação indica então se está acessível ou não está acessível. O marcador é composto por 4 níveis, os 2 primeiros, que são de 4 cores, o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. Sendo que o vermelho está automaticamente sem acesso e o verde está acessível. O amarelo e o laranja pressupõem o trabalho, então, da conservação e restauro. O amarelo intervenciona o documento de uma forma pontual, são intervenções pontuais e que conseguimos libertá-los num espaço curto. O laranja normalmente pressupõe uma comunicação com o utilizador e permite-nos efetuar leituras acompanhadas no Gabinete de Conservação e Restauro,
e os vermelhos são intervencionados por ordem cronológica mediante a disponibilidade do serviço. Tem sido efetuado um esforço enorme da DG Lab em fomentar projetos de intervenção. Nos últimos anos, todos os anos, temos efetuado projetos de intervenção através da contratação de empresa externa, que permite colocar alguns técnicos de conservação e restauro que nos permitem fazer a intervenção dos documentos que ficam sem acesso. É uma tarefa muito árdua esta, e a doutora Anabela sabe muito bem também, porque os documentos a lista é bastante vasta e muitas das vezes as intervenções não conseguimos fazer de uma forma rápida e tanto quanto o utilizador necessita da disponibilização do documento, porque, como todos sabemos, temos documentos, às vezes, com mais de 1000 fólios, que é necessário desmantelar a costura, desmantelar a encadernação e voltar a reestruturar tudo. São intervenções morosas e que, às vezes, face ao volume de trabalho, não é possível fazer mediante tanta rapidez como é necessário. Gostava também de salientar que ao longo destes últimos anos temos também dado a possibilidade dos arquivos distritais também fazerem esta avaliação da documentação. Temos, penso que neste momento quase todos os arquivos distritais fazem esta avaliação, nós pelo menos demos formação a todos os arquivos distritais no sentido de eles aplicarem o marcador do estado físico e, portanto, neste sentido temos andado na acessibilidade da documentação. Portanto, isto tem sido um contributo muito valioso, uma vez que sem os documentos estarem em condições mínimas de conservação, não é possível fazer essa consulta e há aqui também um investimento substancial. A Anabela gostava que complementasse, inclusive dando exemplos de projetos, do nível de investimento que é feito a este nível e que eventualmente também nos mostrasse aquilo que é a complexidade desta área e a necessidade de recursos que é também premente e que parece que nunca são suficientes face ao gigantismo da obra que temos pela frente. Força. Sim. Já viram um bocadinho para cá, porque com a máscara não... Assim, talvez. Obrigada. Muito boa tarde. Eu acho que vou tirar aqui um bocadinho. Já Portanto, já para o pai, ou é tu? Portanto, muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos e queria apenas salientar aqui que este sistema que a Carla acabou de explicar permite-nos uma coisa muito importante nos arquivos, que é conseguirmos perceber qual é a percentagem de documentação que temos em mau estado, porque se o marcador for devidamente aplicado, conseguimos facilmente chegar ao 5º ano e perceber qual foi a percentagem de documentos que foi dado, portanto, que foi acessível, em bom estado, em estado menos bom, porque nos arquivos às vezes é muito difícil dizer que está em bom estado, dificilmente temos coisas em bom estado, mas pronto, tem esta grande vantagem. E graças a isso, o que é que nos tem permitido? Portanto, temos este sistema em funcionamento há 10 anos, isto tem-nos permitido a decisão por parte de quem toma decisões de
fazermos projetos anuais e tem sido na ordem dos, vá lá, mais ou menos 100 mil euros do investimento do Estado que anualmente tem sido dado para projetos de intervenção, de recuperação de documentos considerados vermelhos, se quisermos. Pronto, são aqueles que estão efetivamente inacessíveis. Isto é muito pouco, porque a lista é muito grande e os utilizadores, tanto os presenciais quanto os remotos, sabem isto. Há pessoas que têm documentos, porque um documento pode ser um fólio ou podem ser 1000 ou 2000 ou o que seja, e portanto isto é muito difícil nós conseguir satisfazer todos, porque para isso precisávamos de um investimento anual muito grande. De qualquer forma, vamos gerindo estas prioridades de acordo com a entrada destes pedidos, mas também gostaria de salientar que este sistema de avaliação tem dado então excelentes resultados e posso dizer-vos que o grupo do Iberarquivos, portanto são um conjunto de 12 países da Iberoamérica, com quem nós desenvolvemos também um guia de avaliação do estado físico e que neste momento estão todos muito interessados e a implementar cada um de acordo com as suas capacidades. Aqui gostaria de dizer o seguinte, é que este sistema e esse guia de avaliação do estado físico, se entrarem no site do Iberarquivos, ele encontra-se aí em português e em espanhol, e perceberão que qualquer instituição, mesmo sem técnicos de conservação e restauro, pode implementar este sistema de avaliação. Não me vou estender aqui sobre este sistema, estamos disponíveis para aqueles que o queiram implementar, para apoiar aqueles que precisarem. Muito obrigada. Obrigado, Anabela, e uma vez que já estamos até no domínio da exportação de técnicas e metodologias nesta área, portanto, Portugal consegue ser inovador e está aqui a arrastar também outros países da Iberoamérica, do espaço da Iberoamérica, para este tipo de metodologias. E uma vez que estamos a falar também de questões da conservação, há aqui domínios da DG Lab que não são os que são trabalhados pela generalidade dos, seja da conservação e restauro, e também com os quais, no geral, não temos muito contacto. Normalmente são os formatos fotográficos, os formatos digitais, mas uma vez que temos aqui a equipa, o representante da equipa do Arquivo Nacional do Som, e como já percebemos que há uma necessidade de grande intervenção antes de chegar ao som propriamente dito, Pedro, gostava que referisses o que é necessário em termos destes trabalhos também de conservação e, no fundo, o que é necessário fazer para chegar a essa fase de conseguirmos finalmente ouvir o som. Força. Muito obrigado pelo convite. Nós, no nosso caso, dos documentos sonoros, todos os nossos materiais vão degradar, todos eles vão desaparecer. Mais tarde ou mais cedo, mesmo em boas condições, eles vão desaparecer. E, portanto, rapidamente a comunidade de arquivos de som adotou a opção da digitalização. Os primeiros documentos técnicos que recomendam os processos de digitalização datam do princípio dos anos 80, 1982, onde de facto já se dizia que a única possibilidade para os arquivos de documentos sonoros seria a sua digitalização. Porquê? Os nossos materiais degradam-se física, química, mecanicamente. E depois, além de tudo isso, enquanto nós, para lermos um documento, no limite, precisamos dos nossos olhos e de luz, em princípio, nós, no nosso caso, os nossos documentos sonoros precisam sempre de equipamento. São dependentes da existência de equipamento, que, como sabem... Não há um acesso direto ao som, há sempre uma intermediação, mas é algo que também não é, que não se afasta de outro tipo de documentação, outros materiais. Pronto. Mas neste caso nós precisamos desses documentos, desses equipamentos que são históricos,
mas também, mais uma vez, sabemos que vão ser obsoletos a curto espaço de tempo. Ou seja, se calhar ainda nós nos lembramos de ter lá por casa um leitor de fita magnética, mas quantos de nós efetivamente têm um leitor de fita magnética e os que temos, quando foi a última vez que substituímos as cabeças magnéticas? Nunca. Portanto, isto implica uma urgência na digitalização. Só que para fazer essa digitalização, portanto, para conseguirmos aceder ao documento sonoro propriamente dito, é fundamental ter um cuidado, um trabalho muito cuidadoso de avaliação do estado de conservação, de higienização e todo o processo para que não seja catastrófica a intervenção no esforço de obter o documento sonoro. Portanto, só para terem também uma noção, num caso de um suporte de fita magnética, por exemplo, o fumo do tabaco, não é cinza, mas o fumo, provoca uma dificuldade de contacto entre a cabeça magnética e a fita magnética suficiente para não se conseguir recuperar o som. Ou seja, estamos a trabalhar ao nível do centésimo de milímetro. E, portanto, o processo de higienização é fundamental. Um cabelo é catastrófico. E, portanto, não conseguimos conceber a leitura sem esse trabalho de conservação. E, portanto, depois, e seguindo a lógica de todo, digamos, do workflow destes documentos pelas instituições, obviamente que o acesso depois será sempre por via digital. Ou seja, só em casos muito excepcionais e devidamente justificados é que poderá haver, de facto, um acesso ao material original, portanto, ao suporte original. E ainda, nesse caso, sempre acompanhado com técnicos de conservação de suportes de som e técnicos de áudio que saibam manipular as máquinas. Portanto, na realidade o sistema é um pouco complexo, mas uma vez digitalizada o processo torna-se bastante mais simples. Sofremos também um pouco, para recuperar algumas das frases e ideias que foram aqui ditas, sofremos de um problema das normas descritivas e da meta-informação. Não há propriamente uma norma consensualmente adotada internacionalmente neste sentido. Também data dos anos 80, o documento que está mais próximo de uma proposta de estrutura de informação, de meta-informação para suportes de som, mas que foi muito alterada com os novos sistemas implementados. A realidade dos arquivos de som mudou radicalmente ao longo dos últimos 20 anos. E, portanto, é necessário, até a própria entidade, como a IASA, a International Association for Sound and Audiovisual Archives, pensar um pouco esta nova realidade que para todos nós ainda é bastante surpreendente e que tem sido dominada pelas rádios, curiosamente, sobretudo pelos broadcasters, rádios e televisões, e em que o papel dos arquivos é muito, muito reduzido, ou seja, o nosso peso enquanto entidade de memória é muito, muito pouco efetivo. E, portanto, é difícil impor normas. Nós depois já vamos também a esse domínio daquilo que é a forma de recolha da documentação. Vamos tentar passar também por aí. Dizer apenas que, no geral, os arquivos também trabalham num limbo que em termos de política pública se chama as falhas de mercado, sendo que, no caso do som, é muito mais sonoro, muito mais gritante essa falha de mercado, uma vez que, não havendo mercado ou alguém do mercado que seja capaz de resolver essa situação, finalmente o Estado português conseguiu avançar numa solução que, tendo em conta também a complexidade tecnológica que estamos aqui a falar, dificilmente no mercado haveria alguém capaz de assegurar este tipo de soluções. Isso é muito interessante porque é muito caro o processo de gestão destes materiais, é muito caro, o retorno é relativamente baixo. Baixo em termos financeiros. Exato. Nós aqui estamos, porque ao nível dos arquivos,
Claro, o retorno obviamente. do património só por si É um garante de um valor totalmente, inestimável. exatamente, Temos é isso de mesmo. ter aqui algum Estou a cuidado com as palavras. estou a falar do Pronto. retorno financeiro. Sim, sim. O que faz com que não existam propriamente empresas, ou as poucas que existiram não duraram, porque não há depois mercado para manter uma atividade contínua. E, portanto, cumpre de facto ao Estado esse esforço de investimento para tratar deste universo. Também acredito que não há uma realidade suficientemente grande que justifique ter muito. Ou seja, estamos aqui numa realidade metade. Sim. Não somos suficientemente pequenos para passar para debaixo do tapete e inclusivamente contratar serviços externos que nos despacham em 3 anos tudo, mas também não estamos numa situação em que pode haver service providers a digitalizar e adquirirmos esses serviços. Portanto, estamos aqui no meio, o que transmite ao Estado quase totalidade, se não a totalidade, da responsabilidade da salvaguarda deste património. Salvaguarda e depois não só, E acesso. estamos a falar do acesso, do tratamento da documentação para que seja acessível. Mas para que a documentação realmente possa ficar acessível, é preciso que, pelo menos nos arquivos públicos, é preciso que ela dê entrada. Mas para dar entrada ao nível das incorporações, das compras, das doações, eu gostaria de ouvir a Rosa desenvolver aqui este tema, explicar como é que, em termos gerais, se processa este tipo de área de trabalho, porque ela é, pelo que nós vamos observando, ela é permanente, nós somos quase que permanentemente, muitas vezes até assediados por quem quer dar documentação, pensando que é fácil chegar e entregar, e depois gostaria que o Pedro complementasse, porque uma vez que há instrumentos que delimitam e disciplinam este tipo de processos, mas Rosa, gostaria que avançasse. Boa tarde a todos. Sobre a área das incorporações, as incorporações são obrigatórias para determinadas instituições, como para o registro civil, conservatórias e para o judicial. Essas incorporações são feitas ao abrigo da legislação e têm pressupostos que é minimamente a documentação está minimamente avaliada do ponto de vista da conservação, é feito um trabalho conjunto entre a divisão e a área da conservação, no sentido de ir às instituições que pretendem que a documentação seja incorporada para avaliar o estado físico da documentação e o estado de descrição da documentação. Só mediante parecer positivo, quer de um lado, quer do outro, é que a documentação, e apesar de estar comprometido na lei que ela tem que entrar com determinadas condicionantes. E as condicionantes são, às vezes, temos que ter ali algum jogo de cintura, no sentido de não podemos levar completamente ao pé da letra, são muitas das coisas que não entrariam, porque o estado de conservação em que se encontram já tem algum elevado nível de degradação, mas que as instituições, por sua vez, também não se comprometem em efetuar a conservação dessas espécies, e nós acabamos por fazer esse trabalho e trazer documentação para a Torre do Tombo. Quer dizer que esta documentação, também voltando um pouco atrás, em 2012, mediante a alteração orgânica, foi extinto o Arquivo Digital de Lisboa, pronto, foi integrado na divisão, na parte do que diz respeito à incorporação e à descrição dos fundos documentais, e depois da sala de leitura, como já era, pela divisão de comunicação, e essa questão acabou por fazer com que a divisão acabasse por ter um papel mais pesado do que aquilo que inicialmente o teria, sem que o Arquivo Distrital de Lisboa tivesse sido suprimido. Tentar explicar um pouco, às vezes, algumas das nossas reticências. Nós temos a obrigação de disponibilizar essa informação, que essa informação é
imprescindível para o cidadão comum. Não estamos aqui a falar para os estudiosos nem para os investigadores, com certeza que também necessitam dessa documentação para fazer investigação. Estamos a falar de comprovação de direitos e deveres do cidadão e, por isso, sempre que fazemos uma incorporação desse tipo, as entidades têm efetuado um fecheiro de descrição da documentação, porque nesse mesmo dia essa documentação era integrada no sistema de descrição e era disponibilizada ao público. Possivelmente para alguns de vós estão recordados o que é que foi a integração das conservatórias do Registro Civil desculpem a expressão, as passas do Algarve que nós passámos aqui, porque a documentação teve vedada ao público há algum tempo, não por nossa iniciativa, e quando ela chegou ao Arquivo Nacional, tínhamos imensos pedidos de certificação e de pesquisa e de outras coisas que o cidadão necessitava para o andamento da sua vida. Essa é a razão pela qual nós nos comprometemos, num determinado momento, a disponibilizar no mesmo dia que a documentação aqui entra. Como calculam, não é um compromisso fácil nem de assumir, nem fácil de poder executar. Mas até determinado momento, que eu não vou agora aqui referir, este foi a nossa prática. A documentação entrava ao fecheiro, que era feito segundo aquela base de dados, e a documentação era exportada. E o utilizador podia, no mesmo dia, aceder à informação que durante algum tempo teve vedada, porque a informação, quando entra, tem que ser expurgada, tem que ser higienizada e muitas outras coisas antes de chegar aqui. Por isso, esse tempo já é um tempo em que o utilizador não consegue aceder. Está do lado da instituição, mas, de qualquer das formas, está em um procedimento que não permite o acesso à informação. Quando aqui chega, o mínimo que podemos fazer é, de facto, dar voz ao cidadão e o mais rapidamente possível, permitir o acesso a essa informação. Relativamente às questões das doações, muitas das pessoas que nos procuram, e está aqui o meu colega Pedro, acabam por considerar que tudo é importante e que toda a documentação que têm tem importância. É importante, sim, num determinado contexto, mas não é importante para o Arquivo Nacional. E nesse contexto foi feito pelo Pedro, no qual nós participámos, um instrumento que permite avaliar se a importância da integração da documentação dentro do Arquivo Nacional. Portanto, o que acontece é que neste contacto direto que temos com a população e com quem está interessado em, às vezes, ao depositar, nem sempre é uma doação, pode querer fazer um depósito, doar mesmo a documentação. Há um instrumento que foi produzido pela DESAN, mas também há um acompanhamento daquilo que também são feitas as compras da documentação mediante o exercício do direito também de referência, e gostaria, Pedro, que nos tocasse, enfim, nesta dimensão que a DGLab desenvolve e que depois toda ela vai fazer com que os documentos caminhem sempre para o acesso final ao cidadão. Força, Pedro. Eu talvez ainda pegasse naquilo que a Rosa estava agora a falar. Nós, de facto, já aqui há uns anos atrás, produzimos uma política de aquisições para a organização, envolvendo os seus vários arquivos pendentes, isto é, o que é que faz sentido nós capturarmos, isto é, recolhermos da informação que possa estar no exterior através dos processos de compra e venda, portanto, quando nos propõem uma determinada aquisição para essa forma, ou de doação, ou de depósito, ou outra, quais são os critérios que vamos ter em conta? Nós definimos isso também depois num documento que é uma grelha... Só interromper, até porque há condicionalismos que nos limitam, que é nomeadamente a questão do espaço, portanto, pode não entrar diretamente nos critérios, mas é algo que nós temos que também ir cada vez. Também entra na realidade. Eu já logo, se me der um minuto, talvez para dizer o seguinte: há um conjunto de critérios que nós definimos, nós baseámos num documento anglo-saxónico,
quando produzimos, já aqui há uns anos, que é um documento orientador para avaliar exatamente as propostas que nos fazem, seja para compra de documentação, seja para depósito, doação, ou algo, digamos, nesse mesmo registro. E nós verificamos vários critérios, um deles é o da complementaridade da informação com aquilo que nós já temos do lado dos nossos arquivos, seja Arquivo Nacional, seja arquivos distritais, ou Arquivo Histórico Ultramarino, ou CPF. Nós tentamos ver exatamente o que é que já temos. Portanto, o critério da complementaridade é muito importante, porque pode ser necessário em algum ponto enriquecer, de facto, determinadas componentes que nos estavam a faltar. Por outro lado, nós temos depois outros fatores que entram na avaliação. A autenticidade da informação, a completude dela, a integridade, a raridade, o valor simbólico da informação, ou ainda um aspecto também interessante, que é se o proponente nos está aqui a apresentar alguma situação que implica restrições de acesso durante muito tempo. Nós isso procuramos que não ocorra. Isto é, tentamos sempre negociar para que exista um acesso o mais rápido possível e sem grandes restrições. Sempre possível é a nossa linha orientadora. Por outro lado, também temos em conta aquilo que são os custos desse processo. Mesmo uma aquisição que aparentemente, ou melhor, uma aquisição que é feita por doação, ela vai ter custos para esta organização, porque ao longo do tempo ela vai necessitar de higienizar a documentação, fazer ações de conservação e restauro eventualmente, tratar essa informação, dá-la à consulta. E, portanto, esses aspectos têm de ser contemplados também do ponto de vista do custo, ou seja, uma balança onde esses fatores são todos pesados. E, portanto, essa grelha, como eu digo, de inspiração anglo-saxónica, eu acho que é bastante interessante. Ela, enfim, tem aqui espaço para melhoria, mas é criteriosa e, sobretudo, fornece, essa grelha política de aquisições da casa, fornece uma orientação para o proponente que está no exterior, perceber exatamente até onde é que nós podemos atuar. Nos casos em que não faz sentido essa recolha no lado dos nossos arquivos, nós geralmente costumamos dar sugestões alternativas e até às vezes ser facilitadores de contacto com outras entidades para este efeito. Gostava de terminar esta pequena intervenção só com mais uma nota. Nos casos em que vai a leilão, ou seja, entra em comércio, e nós acompanhamos, agora parênteses, nós acompanhamos essa situação através dos catálogos, mas não só, dos catálogos de leilões, mas a verdade é que quando vai a leilão alguma documentação de caráter público, ou mesmo pode estar à venda em plataformas, inclusive das mais conhecidas, como a OLX e outras similares, possa estar à venda na internet, nós de imediato, ou por nossa iniciativa porque detectámos a situação, ou porque alguém nos alerta, e os nossos investigadores, ou os nossos leitores, o cidadão, quando contacta connosco e nos alerta para isso, tratando-se de bens públicos que estão, e património público que está ilegalmente em comércio privado, nós imediatamente, se se trata de documentação de caráter público, que deveria ter sido recolhida nos nossos arquivos, imediatamente nós atuamos junto do Ministério da Justiça para que essa informação possa ser, portanto, possa sair da área de comércio privado e entrar em processo judicial para que nós possamos recuperá-la para o Estado. E deixe-me dizer-lhe que nós temos recuperado nos últimos anos muitas vezes documentos para o património arquívico português que, entrando nesta casa desse modo, porque já devia ter entrado anteriormente e isso não ocorreu, acaba por depois ficar disponível para o cidadão. Portanto, é realmente uma mais-valia ter um órgão de coordenação dos arquivos que exerce este tipo também de atuação, que acaba por contribuir muito para a recuperação de documentos que, de outro modo, ficariam à mercê daquilo que é a vontade exclusiva dos seus detentores e que, assim, pode ficar disponível a seu tempo aos nossos utilizadores, mas também nesta dinâmica daquilo que é a recolha de documentação, a aquisição de documentos, há algo que é novo para a nossa casa, que ainda não entrou, que ainda não faz parte da DG Lab, mas que está previsto que aconteça, de acordo com a nova lei orgânica, que é a área do som. E aí estamos perante um universo muito diversificado, que eu gostaria que, Pedro, pudesses caracterizar e até
alinhavar como é que se pode ter uma estratégia a este nível, uma vez que ainda não a temos desenvolvido internamente e que depois será integrada na nossa, dentro da nossa dimensão, vá lá, cotidiana. Nós temos uma vantagem grande, lá está, também como tinha dito, somos algo no meio de, o nosso universo, realizámos, a estrutura de admissão realizou um inquérito e temos uma noção muito próxima da realidade de documentos sonoros. E podemos dizer que identificámos cerca de 500 mil de itens, onde estão repetidos, onde estão duplicados, ou em documentos que não interessam para a emissão do arquivo, um pouco na estratégia de dar uma margem de manobra para coisas que, entretanto, possam emergir e que não tenham sido sinalizadas por alguma razão. Isto tudo para dizer que este 500 mil de documentos é facilmente trabalhável, digamos assim. E, portanto, não temos tanto o problema da seleção, temos sobretudo um problema de dar a prioridade no tratamento. E aí a razão é basicamente de dois tipos: técnica e o potencial conteúdo do documento. Dou-vos um exemplo. Tenho aqui à minha frente uma fita. Esta fita provavelmente é um master. É um master que foi publicado, provavelmente, mas até ao momento em que eu toque esta fita, é que eu sei verdadeiramente o que é que lá está dentro, porque, entretanto, a fita, a caixa, onde está esta informação, pode não ter nada a ver com o seu conteúdo. Daí, eu tenho a obrigação de ter uma atitude neutra relativamente a quase todos os documentos. Ou seja, ou eu tenho um grande controle, um grande conhecimento da fonte desses documentos e tenho uma garantia de que o conteúdo está correto, ou então eu devo ter uma atitude de dúvida sistemática, que tudo pode ser importante. E, portanto, aí sobrevém uma razão técnica, ou seja, entre este disco e um disco instantâneo, provavelmente, entre esta fita e este disco instantâneo, sabendo que isto é uma fita AGFA, de tipo profissional, dos anos 70, sei que ela vai durar 150 anos. Portanto, pode esperar 1 ano, 2 anos até ser lida. Agora, este disco instantâneo, tenho a certeza que não, que tem de ser agora lido. Tem de ser lido nos próximos meses. E, portanto, aí este tem uma prioridade. Ou seja, a questão da aquisição deste tipo de materiais não tem só a ver com as dificuldades e a dispersão dos detentores e as dificuldades até de perceber o que existe, se há disponibilidade de conseguir albergar esse tipo de informação, de adquirir na prática, mas depois temos aqui questões tecnológicas prementes que podem ditar opções de aquisição de uns ou de outros em função também deste tipo de circunstância. Nós temos, e depois ainda há um outro problema sobre isto tudo. Por uma série de pressão mediática, algumas coleções foram comercializadas recentemente, quando digo recentemente, nos últimos anos, largos anos, décadas, diria, fizeram empolar o valor comercial e, portanto, muitas vezes, e como nós, ao contrário daquilo que quem nos dera ter uma solução semelhante como aquela que o Pedro referiu, ou seja, termos documentos que sabemos que devem estar sob a alçada do Estado, porque foram produzidos por entidades do Estado ou entidades públicas, nós, na realidade, os documentos que existem no universo do Estado, em qualquer dos seus organismos, os sonoros que existem não têm o objetivo de preservação. Ou seja, são normalmente documentos transitórios ou funcionais, como nós chamamos nos arquivos de som. O que é que são documentos funcionais? É, por exemplo, uma reunião de uma Assembleia Geral que se gravou, áudio, para produzir uma ata. No momento em que todos os participantes aprovam a ata, o documento sonoro é apagado. E, portanto, normalmente estes documentos já desapareceram. Ou se não desapareceram, se a própria entidade tem uma política de reter esses materiais, então sim, esses podem ser trabalhados. Mas, por exemplo, até há bem pouco tempo era banal encontrar, nem era preciso ir a leilões, bastava ir à Feira da Ladra e encontrar fitas em caixas de uma empresa pública de transmissão. E, portanto, nessa altura se calhar poderíamos ter atuado nesse sentido, para alertar para essas existências e a sua necessária
necessária incorporação. A nossa lógica do Arquivo Nacional de Sonhos sempre tem sido solicitado até para a aquisição de coleções, é tentar ter uma atitude de grande recato, digamos assim, porque sabemos que das vezes em que coleções foram adquiridas, o preço, por motivos de gestão de contratos, foram totalmente empolados e não queremos, obviamente, alimentar mais uma especulação em que é torno de... altamente especulativo. Ou seja, nos Estados Unidos é fácil encontrar um disco múltiplo por $5, por exemplo, 5 euros, chamemos assim. Em Portugal, por causa de algumas aquisições recentes, é muito normal encontrar um múltiplo, o próprio arquivo de som, que ainda é só uma estrutura de emissão, mas que já tem 2 ou 3 cópias, por 300, 400 euros. Portanto, foi uma explosão esse dinheiro, o custo, e portanto é sempre preciso ter alguma atenção e ter sempre presente que o nosso objetivo é dar o acesso universal em condições legais, protegendo terceiros e o próprio documento, mas universal, e é essa a função do Estado. E eu sou muito estatal nesse sentido. Eu acho que o Estado tem aqui um papel necessário a desempenhar. Neste caso, julgo que a criação do Arquivo Nacional de Som vem perfeitamente colmatar esta tal falha de mercado, e é por isso que as políticas públicas devem existir, precisamente para resolver problemas para os quais o mercado por si só não é capaz de dar satisfação. Obrigado, Pedro, realmente por essa noção que se vai interiorizando agora e que vai começando a ser cada vez mais familiar para todos nós, esta dimensão do som, que é este arquivo, que facetas tem, onde é que se vai recolher essa informação, quem a tem, como é que nós a processamos, como é que depois a vamos disponibilizar. Portanto, há aqui todo um mistério ainda em torno desta matéria. Nós ainda... posso garantir vocês, o Pedro é aqui o nosso xamã de serviço, faz aqui este tipo de enfim, por enquanto nós estamos aqui deliciados, mas é transparente. Nós depois, tal como começamos agora a fazer visitas à Casa Forte, certamente faremos visitas a Mafra, para ouvir e para perceber como é que se chega àquele som, àquela gravação que é algo muito peculiar, que só ouve naquela faz, enfim, aquilo tudo que eu nem me atrevo a falar sobre isso, enfim, que é para não cometer aqui gafes, porque realmente é uma área extremamente específica, mas estruturante também para a memória do país, porque todos nós temos sempre uma música que é um referencial na nossa vida, um determinado momento. E o próprio Estado tem documentos que são fundamentais e que não têm sido acessíveis precisamente porque não há infraestrutura para o fazer, por exemplo. Desde atas, desde reuniões de Assembleias Gerais, audições em tribunal, inquéritos policiais, todos estes tipos de materiais existem em documentos sonoros, muitos deles são preservados, outros são destruídos, mas com a destruição do documento sonoro há muita informação que se perde, que é importante documentar e preservar. Esse tipo de questão provavelmente mais tarde ou mais cedo será também incluída naquilo que é a dimensão da avaliação, que está aqui, estão aqui os representantes na nossa Direção-Geral que trabalham neste domínio da avaliação, para que seja possível, por vezes, preservar parte da documentação e torná-la acessível. Também é necessário eliminar aqui outra parte dessa documentação, mas eu iria até, em vez de avançarmos por aí, uma vez que já tocámos neste tipo de matéria, mais ao nível da classificação, que temos a falar há pouco, mas gostaria, Pedro, que nos também falasse da importância dos processos de classificação da documentação para o acesso, mas mais até do que se calhar para o acesso, para direcionar as pessoas para a importância, para o valor de determinado tipo de documentação, que acaba por arrastar os leitores no sentido dessa procura dos documentos de arquivo.
podia desenvolver. Penso que está a referir à classificação do sentido de proteção E proteção de salvaguarda do património. Exatamente, sim, sim. Bom, na realidade nós temos tido uma grande preocupação, uma preocupação crescente talvez, em estar atento àquilo que são os riscos que ocorrem em torno de património arquivístico de entidades privadas, por exemplo, em torno do universo associativo ou em torno do universo empresarial. E antes de avançarmos em relação a ações de classificação, na realidade nós estamos muito empenhados em trabalhar com as entidades desses setores, de forma colaborativa, compreendendo qual é a situação, diagnosticando a situação desses arquivos, tentando também perceber como é que nós podemos montar colaborativamente uma estratégia para a salvaguarda desses arquivos, implementá-la. Isto pode ser feito também, por exemplo, com os municípios, os arquivos municipais, um pouco por todo o país. Tem havido um grande interesse a esse nível. Nós temos um grupo de trabalho, por exemplo, só para os arquivos das associações de cultura, recreio e desporto, que têm um impacto a nível nacional muito forte e são organizações que são muito importantes para a memória da comunidade, das comunidades onde se situam. Todos nós, de alguma forma, na nossa vida, cruzamos em algum momento com essas associações e parte das nossas memórias cruzam aí, inevitavelmente, e é importante que esses arquivos não se percam. Nós temos procurado que essas entidades, no primeiro momento, nos casos em que podem salvaguardá-los, atuem nesse sentido, senão possam recorrer aos arquivos municipais ou outras entidades para esse efeito. Agora, relativamente, por exemplo, em relação aos arquivos empresariais, nós temos andado à procura daquilo que são os arquivos de entidades que em algum momento passaram pelo setor público empresarial, nomeadamente com as privatizações em 75, 76, imaginem, a Rodoviária Nacional, por exemplo, e depois voltaram a ser privatizados, ou seja, privatizados no caso. Onde é que estão esses arquivos? Que salvaguarda é que nós conseguimos garantir dessa informação? E isso é uma situação que o Estado não atuou em devido tempo como devia de ter atuado, e nós neste momento já temos um traço relativamente, um desenho relativamente forte de onde é que estão esses arquivos, parte deles salvaguardados, parte pode estar em risco, e nesses casos nós podemos atuar de vários modos, entre os quais avançar com medidas de classificação e proteção de arquivos que possam estar na posse de privados, se sentirmos principalmente que existem situações de risco sobre esses arquivos. Portanto, responsabilizando assim as entidades Pedro, detentoras. Tem havido já exemplos concretos dessa atuação, mais recentemente, inclusive de meios de comunicação social. Nós, sim, em situações em que esses meios de comunicação social relevantes para o país, como o Diário de Notícias ou o Jornal A Bola, que fazem parte da nossa memória coletiva nacional e têm ali informação muito relevante sobre o povo português e sobre aquilo que ocorre também, obviamente em termos internacionais, mas eu estou a pensar muito naquilo que é a nossa história, o nosso passado, as nossas vivências. Esses jornais têm os seus arquivos, importantes arquivos fotográficos, por exemplo, e não só, outro tipo de informação e documentação, e é importante proteger esses arquivos num contexto em que são empresas externas que os adquiriram, e, portanto, para não haver risco desses arquivos saírem do país, temos aí uma forma, digamos assim, para os proteger. Mas o campo de atuação dos arquivos, da classificação da informação e da proteção desses arquivos é enorme. O que podemos fazer aí é toda uma frente que é preciso reforçar e que não podemos nunca deixar de estar atentos às necessidades de atuação nesse domínio. E nós aqui, de facto, temos investido essa atenção e temos também outra preocupação. Estou a olhar aqui para a Anabela. Nós ainda recentemente estivemos com a equipa do Diário de Notícias, também com a Rosa, com a equipa do Diário de Notícias, que está a procurar as melhores soluções para o seu próprio arquivo, que é um arquivo protegido, classificado, para o salvaguardar, o valorizar, e ainda recentemente esteve aqui no Arquivo Nacional do Dr. Luton a ver as melhores práticas, porque é aquilo que efetivamente quer implementar do outro lado. Isso é muito bom quando se consegue efetivamente que os detentores da documentação possam seguir esse caminho de proteção e valorização do seu próprio património, que é, no fundo, um património, eles sentem também isso, que é um património português. Um património comum em que o órgão de coordenação
da política arquivística não se limita a atuar dentro de portas e promove também esta salvaguarda de forma a garantir que a memória coletiva que é produzida, é processada, detida e manuseada pelo setor privado, que de alguma maneira também perdure. E aqui vê-se que tem havido essa atenção e predisposição para atuar sempre que se entende necessário a verdade é que, olhando até para o exemplo do som, campo de atuação é imenso do lado do setor privado. No setor público nós sabemos que também é, mas apesar de tudo a legislação já configura aqui um conjunto de precauções, de proteções também que a priori e sendo respeitadas iriam garantir essa preservação da memória. Depois, se há ou não essa garantia, Pedro, em termos daquilo que é a intervenção também do órgão de coordenação, juntamente isto Pedro e Rui, Pedro mais na área das auditorias e depois Rui ao nível do apoio técnico, como é que se vai garantindo que seja o setor privado, seja o setor público, conseguem responder àquilo que são as exigências também da preservação, uma ótica depois de acesso à informação, como é que o órgão de coordenação vai atuando de uma forma mais, não digo repressora, mas vigilante do ponto de vista das auditorias, porque parece que hoje em dia a palavra de repressão não é precisamente o que nós fazemos, mas de alguma maneira vamos contendo aqui comportamentos que podem pôr em risco esse acesso mais tarde à documentação, mas numa ótica mais pedagógica até e do apoio técnico. Rui, como é que se vai fazendo essa tal gestão dessa memória futura? Ora bem, de forma muito sucinta, nós fazemos um controle, digamos assim, a posteriori daquilo que são todos os processos de eliminação de documentação pública, através do controle dos chamados autos de eliminação, que são documentos que todas as entidades têm que produzir e nos enviar para a nossa verificação após a destruição da documentação. Muitas vezes estes documentos são utilizados para além de verificarmos formalmente se eles estão corretos e se todas as regras foram cumpridas. Muitas vezes o que acontece é que através das irregularidades ou das não conformidades destes documentos nós nos apercebemos daquilo que são os problemas e as dificuldades que as entidades têm. Como foi referido, nós não temos realmente nenhuma prática, nem uma visão repressiva, digamos assim, enquanto órgão de coordenador da política arquivística, e portanto o que fazemos sempre, e tentamos fazer sempre, é atuar quer preventivamente, quer no sentido de dar formação. Uma das atividades que também fazemos, que está ligada à questão dos normativos, mas também dos procedimentos que temos instituídos dentro da DG Lab, é, por exemplo, dar formação e fazer ações de formação com estas entidades. Podem ser simples workshops, a produção de pequenos manuais, a realização de reuniões técnicas hoje em dia. Uma das coisas, enfim, talvez uma das poucas coisas boas que a pandemia nos trouxe é que hoje em dia todos nós fazemos reuniões online e, portanto, é muito fácil reunir com uma entidade que está em Viseu, que está em Setúbal, que está em Évora, por exemplo, evitando aquela questão antiga que quando havia as reuniões presenciais era um dia de trabalho. Agora não, pode ser uma coisa pode ser um problema que se resolve numa hora, numa reunião. Nós fazemos muito esse trabalho. Eu posso dizer que não temos recebido, digamos assim, menções diretas à questão repressiva. Temos aqui problemas quanto a isso. Penso que está aqui a intervir. Sim.
Só para completar, só dizer aqui que, do ponto de vista deste controle da memória, é um trabalho que nós fazemos com as entidades em muitas reuniões, em muitas conversas, porque uma das principais questões que as entidades nos colocam sempre, e às vezes colocam-nas quase como a primeira condição, eu preciso de eliminar porque já não tenho espaço. Pronto, e é aí que nós percebemos, temos que intervir, há todo um trabalho para fazer. Esse não é, nós dizemos sempre, não ter espaço não é um motivo para eliminar, mas nós temos também que perceber quem está do outro lado e, portanto, ajudar. Pode não haver uma eliminação imediata, mas tem que haver, se calhar, um tratamento dos arquivos, uma ajuda a todo esse sistema de arquivo que está montado nessa entidade para melhorar essas práticas de gestão de informação. E, portanto, no fundo, o que nós fazemos é atuar a montante para que um dia, então, a memória dessa entidade e aquilo que são os direitos também das pessoas, porque há sempre esta dupla dimensão, que é preciso assegurar. Então, nós atuamos muitas vezes a montante, de forma não visível e não automática, mas por forma, digamos assim, a manter em segurança a informação e aquilo que será de conservação. O apoio técnico aqui também acaba por ser fundamental, porque sem esta orientação, sem este apoio, as organizações públicas e privadas acabam por não conseguir garantir que a documentação chegue a bom porto, ou seja, que seja depois entregue nas devidas condições aos utilizadores. Eu, antes de passar a palavra ao Pedro Penteado, ainda talvez fosse puxar ali mais um bocadinho pelo Pedro Félix, portanto isto hoje volta e meia, vamos chutando para o Arquivo Nacional de Som, hoje vamos espremer o Arquivo Nacional de Som para ver se conseguimos obter aqui estes conteúdos, este som. Nós precisamos de ouvir, perceber o que é que se passa a este nível, também do apoio técnico que eventualmente será necessário prestar a todo um conjunto de entidades que, perante o isolamento e a falta de recursos também, de recursos, não digo só em termos financeiros, muitas vezes em termos de conhecimentos técnicos para conseguirem assegurar que aqueles equipamentos, aqueles materiais que dispõem são preservados efetivamente, porque às vezes há a questão da preservação, mas ela pode também, pelo que eu já percebi, ir perdendo qualidade. E, portanto, é necessário, no fundo, termos esta janela aberta para o mundo, para que depois o som chegue em condições a quem deve. O que nós imediatamente fizemos, aproveitando as situações em que porque precisávamos saber qual era a realidade, portanto, qual era a dimensão da realidade e onde é que ela se encontrava, aproveitámos para fazer e tivemos um acolhimento bastante favorável na totalidade, acho que posso dizer na totalidade, não tenho memória de uma entidade que se tenha furtado, bom, estou a exagerar, mas há contam-se por menos dos dedos de uma mão as entidades que obstaculizaram o acesso aos seus fundos, mas quase todas aceitaram de bom grado. Fizemos uma pequena intervenção e uma avaliação de risco, tentámos minimizar esse mesmo risco para os materiais, coisas tão simples como arrumação, limpeza superficial, não estou a falar de higienização dos suportes, mas limpeza superficial do espaço onde se encontravam os materiais, e isso já nos permitiu não só conhecer, mas garantir essa década de respiro para tratamento destes materiais em termos de preservação. Depois, o que nós temos feito, em alguns casos, sobretudo naqueles, como disse, de materiais que são muito mais frágeis, sei lá, discos de vidro, que já fomos solicitados para digitalizar um disco de vidro, ou o trabalho com os discos instantâneos, aí temos já feito as digitalizações e estamos a trabalhar com as entidades no sentido de já começar a digitalizar, entregando-lhes uma cópia de acesso e uma matriz de preservação, ainda que não está propriamente implementado já um sistema de gestão de informação como será definitivo, mas já pelo menos temos uma cópia daqueles materiais. E, portanto, é nesse sentido que temos trabalhado. Eventualmente, o projeto mais visível, ou mais
sonoro, se quiserem, impactante junto do público que temos feito, obviamente, que são as gravações da Amália Rodrigues, que é um trabalho que começou antes do centenário, mas que tem continuado e vai continuar, onde temos trabalhado com a empresa que detém esses masters para fazer uma digitalização correta, e aí não é uma função do arquivo, mas nós entendemos que para o público se justifica um trabalho de restauro. E até aí houve um resultado muito interessante, porque houve um grande diálogo com a entidade de negociação entre o que é um restauro de áudio, porque até onde é que podemos ir? Porque aquilo que nós encontramos no espaço público, neste momento de gravação histórica, é uma fantasia. São documentos totalmente deturpados, que, só para vos dar um exemplo, a gravação, as primeiras gravações da Maria Teresa de Noronha, uma cantora de fado, todos nós pensávamos que aquilo que ela tinha tocado acompanhada de guitarra e de viola, porque eram assim as digitalizações que nós tínhamos. A propósito do centenário, voltámos aos discos, fizemos uma nova digitalização e encontramos um bar. Havia um músico que tinha sido apagado nos trabalhos de restauro, porque é nos graves onde está o ruído, ou nos graves estão alguns ruídos que incomodam. Portanto, não é só na fotografia que acontece apagão. Não, e portanto foi necessário também criar um espaço de diálogo com as entidades, não é? Que querem vender material sonoro, não é? E mostrar-lhes que de facto às vezes é melhor sacrificar o ruído que não estavam habituados para de facto terem documentos mais autênticos. E isso eu acho que foi um dos elementos bem sucedidos e é talvez um dos resultados que vai dar frutos no futuro desta coleção da Amália. Não é só aceder aos discos da Amália, mas também ter uma audição crítica. Ou seja, quem ouve percebe que de facto aquele som não poderia ser neste momento de outra forma. Estamos a falar de gravações com 70 anos, 80 anos ou mais. E isso mudou muito. Um dos problemas que nós temos também é precisamente a educação sonora. Ou seja, todos nós, qualquer pessoa que sabe ler, consegue interpretar um documento textual, consegue ler um documento textual, pode não conseguir interpretá-lo, mas há todo um conjunto de ferramentas que as pessoas vão adquirindo ao longo da sua formação policial, académica, para interpretar o documento que tem à sua frente, mas ainda não há, de facto, uma educação auditiva que será uma das funções do arquivo de som, ou seja, que as pessoas interpretem ou saibam interpretar aquilo que estão a ouvir. Portanto, nós estamos já aqui numa ótica de aprendizagem dupla. Por um lado, somos nós a aprender o que é que, como é que vamos lidar com esta realidade toda e provavelmente há um processo de aprendizagem técnica e que se espalha naturalmente, outras dimensões, nomeadamente tecnológico, a nível informático, mas estou a ver que a DG Lab se vai converter numa escola de música. Não, e vamos ter aqui alunos a aprender o som. Só subir porque eu não sou muito afinado, tento cantar, não vou cantar aqui porque poderia acabar já com o debate mais cedo, mas de qualquer modo... Mas posso dizer que os documentos sonoros, curiosamente, são mais voz humana do que som musical. O som musical é minoritário. Por isso mesmo é que eu vou evitar cantar também. Mas, de qualquer modo, agradeço esta perspectiva de que o apoio técnico acaba por ser também um processo de aprendizagem e depois há naturalmente esta vertente em termos daquilo que são as auditorias, um processo mais de controle e fiscalização que acaba por ser também muito importante para... de alguma maneira, disciplinar as organizações, porque elas de vez em quando parece que saem um bocadinho do caminho dos carris. Pedro, quer... Sim. Na realidade, nós temos uma atuação que procura muito que as organizações cumpram aquilo que são as suas obrigações, se quisermos, do ponto de vista do bom tratamento da informação e do acesso à informação. Organizações, sobretudo as públicas, embora isto também cobra parte daqueles que estão são património classificado, ou que têm património classificado, mas em grande parte a nossa preocupação principal é essa.
E nós, quando fazemos auditorias aos sistemas de arquivo destas entidades, nós, obviamente, que temos um conjunto de referenciais de natureza legal e de natureza normativa que os informamos previamente e que a nossa grelha de verificação passa muito por isso. Saber até que ponto é que eles estão a cumprir ou não este tipo de requisitos. Sendo que, no final, o que nós damos é um conjunto de recomendações vinculativas se aquilo que é a não conformidade da parte das organizações no tratamento e na gestão da informação e no acesso à informação passe por não cumprir a lei, porque há casos em que isso ocorre. Se trata de situações em que o que se está a fazer é não cumprir algumas orientações reconhecidas em termos nacionais ou internacionais na área pública. Então aqui, Pedro... Aí são recomendações não vinculativas. Não vinculativas, portanto, ou seja, há também este papel aqui da DGLAB a esse nível, que é importante, não é tão visível, mas acaba por acontecer aquilo que é um trabalho absolutamente diário e fundamental para os utilizadores acederem à documentação. Rosa, é a identificação, organização e descrição da documentação. Queria que nos explicasse como é que é feito esse processo que garante também esse acesso. O processo é efetuado, peço desculpa. Não. O processo, nós como também disse o colega Pedro, nós temos que interpretar também não só o contexto da documentação, da forma como ela nos chegou até nós, e tentar também perceber de que forma é que o produtor produziu aquela documentação. Muitas das vezes ela também é perfeitamente pretérito, porque a documentação já foi mexida, já foi vista, já foi organizada, melhor desorganizada, e essa interpretação do seu contexto e do contexto da produção já está posta em causa. É alguma das primeiras questões que nós abordamos e também das primeiras questões que nós também verificamos que a abordagem é surta e frutífera, porque os contextos já estão comprometidos. Pronto. Passando à segunda fase, tentamos perceber de que forma é que o produtor, se ainda se consegue, como é que o produtor organizou aquela informação. E, conseguindo ou não conseguindo, temos que efetuar a descrição da documentação, a criação de metadados para aceder a essa informação e produzir os inventários, os catálogos em linha, o que se entender que se deve produzir. E acompanhar essa estratégia de descrição, ou a descrição de elaborar a estratégia, perante a primeira sondagem que já se viu, ou a segunda, alterar as estratégias sempre que se é necessário, porque se avançou e percebemos determinado tipo de que tínhamos efetuado uma classificação, mas essa classificação já está um bocado em causa, porque o que avançámos já nos permite ver que a instituição... Há um processo também de aprendizagem à medida que se vai trabalhando, ou seja, não há aqui um conhecimento prévio que nos permite logo avançar na descrição com toda a confiança e garantir que ela é sempre feita a 100% para os utilizadores e que desde logo fica garantido esse acesso. Não, há um processo de aprendizagem. Há um processo de aprendizagem na organização, primeiro, do descritor ou da estratégia para a descrição da documentação, mas por vezes pode surgir mais documentação que nem sequer se conhecia. E surge muita vez, e muitas vezes com balizas temporais diferentes daquelas que a organização até viveu. Lembro-me de uma que tinha 200 anos, mas no entanto tinha 100 anos antes de documentos e outros 100 anos depois também documentos. Pronto, são documentos que foram acumulados por razões administrativas. Qualquer um dos dois foram acumulados por questões que são administrativas. E nós esquecemos muita vez que quando se produz os documentos, eles não foram produzidos para serem, ou poucos deles foram produzidos para serem arquivo histórico. Eles foram produzidos para a administração
que os produziu e À vida das à organizações. vida das organizações, está a dar conta da vida das organizações e fazer uma boa descrição arquivística, no meu ponto de vista, é permanecer com essa vida das organizações. É quase como que suscitar a organização que já desapareceu. Que Exatamente. nem sempre é fácil, porque Não. há falhas de documentação, Não só. não havia esta classificação prévia, Certo. não havia auditorias, não havia apoio técnico, não havia nada e de repente nós vimos aqui perante os documentos espartilhados, E tem desorganizados. legislação que suporte a forma como o produtor assim a organizou. Logo, tudo é mais difícil. É mais difícil. Mas nós estamos a conseguir, é o que eu estou a perceber. Tudo é mais difícil, tudo é mais demorado e muitas vezes até acabamos por não estabelecer uma grelha de classificação para os documentos e passar diretamente da instituição para a descrição documental, pensando que a posteriori se pode reorganizar. O que se faz é, vai-se fazendo um levantamento e depois, quando se tem uma percepção mais genérica, é que se avança para a estruturação e representação da informação. Até porque pode ser o último documento, aquele que vai ter a chave. Ter a chave e a ter que dar, que faça a surpresa. Aqui há vários problemas, sendo um deles a dimensão, porque seria fácil se tivéssemos fundos com, vou falar de caixa, vou falar em ou caixas ou em metros lineares, não importa, que fosse meia dúzia. E quando digo meia dúzia, digo talvez 100, já é um bocado mais que meia dúzia, mas no entanto já são bastantes. O problema é que aqui a dimensão da tragédia é muito grande. E por isso, é melhor não falarmos de tragédias, vamos continuar com o pensamento positivo. Por isso, muitas vezes é difícil, nós não trabalhamos para nós, como já disse há pouco, trabalhamos para o utilizador, e às vezes é difícil responder ao utilizador no tempo que nós gostaríamos de fazer. Sim, mas o tempo dos arquivos também é diferente do tempo do resto da administração e da sociedade. Eu queria agora dar para outra dimensão, que é a da digitalização. E aí, Anabela, eu queria que aflorasse esse tema, tendo em conta que Portugal até está bem dotado a este nível em termos de números de imagens digitais online, já estamos em torno dos mais de 70 milhões de imagens, temos muitos milhões acumulados e estamos agora a produzir muitos outros milhões por via do PRR e dos projetos que estão em curso. Anabela, gostávamos de te ouvir. Sim, isso é uma realidade, esses números que referes, porque nós, diria que iniciámos a disponibilização propriamente dita em 2005, com o primeiro projeto que foi o conhecido TT Online, que foi... Na altura achava-se que era um exagero, 500 mil imagens, e todos nós, e o Arquivo Nacional da Torre do Tombo em particular, esteve muitíssimo empenhado, e foi uma equipa em geral, arquivística muito em particular, para conseguirmos disponibilizar 500 mil imagens. Andámos a trabalhar quase 3 anos, não é? Hoje isto parece quase anedótico, não é? Mas pronto, foi o que foi, mas... Eu acho que valeu muito a pena porque durante esse período refletiu-se muito sobre a designação de ficheiros, sobre regras, como disponibilizar as bases de dados que tínhamos, que era uma base de dados com imensos problemas, que felizmente depois ultrapassámos e que nos permitiu, evidente, vir a aumentar os números que conseguíamos disponibilizar. Eu gostaria de, aqui, antes de me focar muito na digitalização, dizer que a acessibilidade foi sempre uma preocupação dos arquivos, sabemos desde sempre, não é? E o que é que, antes de termos a digitalização, tínhamos a microfilmagem e muitos foram os projetos de filmagem e muito, quer dizer, o intercâmbio entre os países foi feito já com o microfilme. Quando a digitalização surge e o Arquivo Nacional surge como
uma ferramenta excelente para potenciar a acessibilidade, porque sabemos com as vantagens todas que o digital tem, nem sequer vale a pena estar aqui a entrar nesses detalhes, não é? Ora, mas nós aqui quisemos marcar uma diferença, porque para além de garantirmos a acessibilidade, nós tivemos logo desde o início uma grande preocupação, que era que simultaneamente garantir a preservação, e para isso tínhamos que ter imagens autênticas, tal como há bocado se falava para o som, aqui para as imagens precisávamos ter imagens autênticas e documentos na íntegra. Ora, para isso precisávamos de ter também meta-informação, e começámos desde cedo os nossos projetos todos. Eu diria que não foi com o TT Online que exigimos, digamos, esse conjunto de especificações, mas logo a seguir, com a Inquisição de Lisboa Online, por exemplo, já começámos a produzir matrizes de acordo com as normas internacionais e a preservá-las. E daí até este momento tem sido essa, e aí é onde é que está o ónus, digamos, da digitalização, porque digitalizar é fácil, eu diria, não é muito caro hoje em dia. Para mim, onde é que está, de facto, o grande custo está em ter os arquivos organizados, descritos, e depois na preservação. Diria que... Anabela, pegando então na questão da preservação, uma vez já conseguimos perceber também esta dimensão da digitalização e que acaba por ser hoje em dia o mecanismo que consegue fazer chegar, garantir um acesso fácil e permanente aos nossos utilizadores, independentemente do espaço, da hora, eliminando custos. Há realmente aqui vantagens enormes e custos que se vão reduzindo, porque à medida que vamos avançando, e aquilo que estavas a falar, que é desde o TT Online até aos dias de hoje, estamos a falar em petabytes, quer dizer, e um petabyte hoje em dia o custo já é muito mais reduzido, mas eu queria passar a palavra ao Ricardo, não só para aflorar a questão Jorge, deixa-me só acrescentar duas coisinhas e termino já. Depois passo ao Ricardo. É assim, eu gostaria só de dizer que no final de 2004 a DG Lab tinha 75.404.743 imagens. 24. Falar em 2004. Não, 2024. Sim, desculpa, 2024. Portanto, estávamos com 75.404.743 imagens. Acho que a nível europeu estamos absolutamente bem posicionados. Sim. Para além disso, gostava só de salientar que, e neste momento, entanto, se fala em repatriação de fontes, e sabem que isto é uma polémica na ordem do dia. Eu acho que aqui os arquivos, pelo menos que a DG Lab, portanto, custodia, tem feito um papel muito importante, porque neste intercâmbio de fontes com todos os países da comunidade de língua oficial portuguesa, acho que se não há mais complemento de fontes, é porque é preciso, se calhar, melhorar aqui as políticas, mas eu acho que nós temos feito muito por essa cooperação com os países de língua oficial portuguesa. E acho que aqui a digitalização serve-nos como uma excelente ferramenta para resolvermos um bocadinho estas problemáticas que hoje em dia estão muito na ordem do dia. Sim, a digitalização resolve imensos problemas, nomeadamente esse tipo de situações. E agora, Ricardo, como está a ser feita esta modernização tecnológica até orientada para a preservação? Bom, em termos de modernização, eu gostava de destacar, primeiro, agradecer o convite, já me ia esquecer. Gostava de destacar uma nova etapa em que, portanto, que a DG Lab entrou há 2 meses atrás, porque uma das plataformas principais, se não podemos considerar a principal,
plataforma que dá acesso à documentação que existe nos 18 arquivos da rede EGLab, num total aproximado de 8 milhões de documentos. Há uma plataforma que existe que se chama Digitarc, que é uma plataforma conhecida de todos que estão presentes, mas que algumas pessoas que assistam a esta transmissão podem não estar muito familiarizadas. A plataforma Digitarc é uma plataforma digital que já existe. Nasceu, é um dos descendentes do TT Online, que a Anabela referiu. Portanto, digamos que é assim um bisneto do TT Online. E todos estes projetos de disponibilização por via digital dos documentos dos arquivos da DGLab tem sido feita, portanto, por fases sucessivas. Esta fase que se iniciou há 2 meses atrás é uma fase muito interessante porque reflete um esforço de inovação da DGLab e de aposta em novas tecnologias e é um grande desafio, é um desafio difícil, porque tal como nós temos debatido aqui internamente, implica novas formas de pensar, novas formas de descrever a documentação. A descrição da documentação é fundamental, é o que está na base de tudo, ou seja, nós temos os documentos físicos, por cima temos uma camada de metadados que são as descrições dos documentos físicos. Complementarmente temos as imagens digitalizadas, que são as representações digitais dos documentos. Por enquanto fala só em imagens, mas temos depois o colega do som e eventualmente depois também há outro tipo de formatos que serão isso já foi pensado justamente nesta nova versão do Digitarc, ou seja, a plataforma já prevê a inclusão de novos tipos de representação digital da documentação, como os documentos sonoros e os documentos em vídeo, e também outros tipos de documentos, como por exemplo fecheiros PDF, é outra das inovações. E, portanto, esta nova versão da plataforma Digitarc é onde eu trabalho com a equipa a que pertenço. Nós estamos muito focados, nestes últimos 2 anos estivemos muito focados na construção e na melhoria desta plataforma. Ou seja, há um legado de quase 20 anos que é preciso ter em conta e tentamos ao máximo aprender todas as lições que tinham sido implementadas nas versões anteriores da plataforma, mas ir mais além. Portanto, foi cerca em 2015, 2016, foi vislumbrado um novo caminho em termos de descrição arquivística e nos últimos 2 anos o esforço que foi feito foi para tentar materializar essa visão, portanto sempre seguindo estándares internacionais de descrição arquivística, neste caso o CIDOC-CRM, e abrindo também o caminho para outros estándares, como o RIG, o Records in Context. Portanto, neste momento estamos num momento em que há várias vias que foram abertas e o que é interessante neste momento é que esta plataforma para o cidadão comum traz um conjunto de novas funcionalidades, novas técnicas e até novos truques, digamos assim, na exploração do património arquivístico da DGLab. E eu, se calhar, aproveitava a oportunidade só para referir 3 ou 4 pontos que eu acho particularmente interessantes.
em termos técnicos, ou seja, Piada, que é para depois passarmos Sim. a palavra ao Paulo para nos rematar com aquilo que é a consulta pública, para chegarmos mesmo à sala de leitura. então deixem-me só muito rapidamente referir que a primeira grande novidade deste Digitarc é o facto de já não existir um Digitarc por cada arquivo da rede EGLab. Portanto, na prática existiam 18 Digitarcs. Neste momento existe um único Digitarc, o que tem o benefício imediato das pessoas, dos cidadãos, poderem ter um único ponto de acesso, um único ponto de pesquisa. Isso é muito importante em termos de simplicidade, de flexibilidade e de rapidez da consulta. Em termos de pesquisas, nós temos uma pesquisa muito simples, que é a pesquisa que o utilizador pode fazer logo que entra no site do Digitarc. Já agora o endereço é digitarc.arquivos.pt. Temos essa primeira pesquisa, que é similar à versão anterior do Digitarc, mas também temos a pesquisa avançada. E é na pesquisa avançada que os utilizadores, neste momento, podem descobrir um admirável mundo novo, porque a ferramenta em si permite construir filtros de pesquisa muito mais sofisticados, usando campos de metadados novos, e pode inclusivamente depois também exportar os resultados dessas pesquisas. Tem os campos principais e também tem os endereços de internet para os documentos que foram recuperados. É possível também fazer pesquisas por 3 novos tipos de informação, ou seja, esta nova versão do Digitarc não tem só metadados sobre os documentos, mas também tem sobre eventos, lugares e atores. Os atores são os intervenientes relacionados com os documentos, os lugares são as localizações geográficas e os eventos são eventos relacionados com a existência do próprio documento. E as pesquisas logo na entrada do Digitarc, para as pessoas que são os clientes frequentes do Digitarc, podem ser feitas muito rapidamente, através de critérios muito usados, como o código de referência ou a cota atual. Isso foi uma das prioridades também no novo sistema. Estamos quase a terminar, Ricardo. Portanto, a apresentação do Digitarc está quase feita na perfeição. Dizer que é realmente uma ferramenta muito inovadora e até, Paulo, chegámos à sala de leitura. Finalmente temos o nosso utilizador, eu não gosto da palavra cliente, porque realmente não é isso que se trata, é um utilizador com direitos e obrigações. Temos a ferramenta Digitarc, temos aqui o Paulo da Rosa a trabalhar para fazer a descrição, temos a digitalização, conservação e restauro. Temos que este pessoal que antes dos documentos quase serem criados, tiveram a trabalhar para que eles fossem bem criados. E agora, Paulo? Como é que se enfrenta o utilizador? Estamos na hora da verdade. Boa tarde. Pois nem sempre é fácil. Aliás, eu queria... Perante isto tudo, não é? Quando a gente trabalhar tanto e funciona. É verdade, funciona. Aliás, eu queria-vos pedir desculpa por aquele ruído há bocado que eu fiz aqui de passar por trás dos colegas, mas eu tive que ir assinar ali 2 certidões para pessoas que vinham de fora e que tinham que se dirigir para... E, portanto, muitas vezes... o serviço público é isto. O serviço público é a necessidade de resolver situações na hora, porque os utilizadores não é assim o exigem, mas o direito que eles têm. E, portanto, muitas vezes assim o obriga. Daquilo que foi aqui tudo falado, aquilo que eu sinto e os meus, pronto, enquanto divisão de comunicação e acesso, é que nós somos bastante a placa giratória de todas estas questões que foram aqui ventiladas. E placa giratória, vamos lá ver. Primeiro, como é que as pessoas, como é que os utilizadores acedem ao Arquivo Nacional?
tu falaste na sala de leitura, mas a sala de leitura é todo o globo, é o globo terrestre. Há o aspecto físico da sala de leitura lá em cima, com a sala de referência acompanhada, o lado presencial, as pessoas que aqui se dirigem. Há depois a parte do caráter, a forma como é que as pessoas requisitam a documentação, seja ela para consulta presencial, pedidos antecipados de consulta, pedidos de reprodução, pedidos de certidão, pedidos internos, consoante os projetos que existam internamente na casa. Depois temos o correio eletrónico através do mail oficial, dezenas e dezenas de solicitações que nos caem diariamente, das mais diversas matérias, e nós aqui acabamos por ser novamente a placa giratória, porque muitas dessas mensagens não são direcionadas para nós, são direcionadas, imaginemos, para o Arquivo Distrital do Porto, para o Arquivo Distrital de Bragança, e portanto somos nós que fazemos o reencaminhamento, não é? Porque nem tudo se cinge ao cravo. E depois temos o célebre, não temos aqui os pombos, não é? Não temos os pombos, mas temos o correio, temos o contacto telefónico. E o contacto telefónico também é bastante usual ainda, principalmente com pessoas já de uma determinada idade, que muitas vezes querem colocar questões muitas vezes de grande delicadeza e que têm que ser resolvidas. As pessoas não podem se dirigir pessoalmente aqui ao Arquivo Nacional. Muitas delas nem vivem perto, nem vivem em Lisboa. E, portanto, elas têm que ser acompanhadas telefonicamente e têm que ser instruídas para a forma de resolver. Portanto, aquilo que eu vos digo é, perante situações que muitas vezes são de média e longo prazo, que é algumas delas que nós ouvimos aqui, nós, enquanto Divisão de Comunicação e Acesso, lidamos com situações do dia-a-dia, muitas vezes, da hora. E isso torna muitas vezes as situações menos fáceis, mas tudo se resolve. Portanto, perante estas 4 formas das pessoas acederem ao Arquivo Nacional, nós muitas vezes somos os mediadores internos. Mediadores internos com a divisão da ROSA, de tratamento arquivístico, por fundos que os leitores, os investigadores, sabem que nós temos cá e, portanto, pretendem aceder. Portanto, nós aqui temos que entrar numa espécie de interlocutor com a divisão de tratamento arquivístico e com os investigadores, porque muitas vezes os investigadores têm isto também tem que ser tudo bem falado, não é? Têm uma perspectiva muito imediatista das questões e nem sempre isso pode acontecer. Portanto, aí este contacto com a ROSA. Por outro lado, temos um contacto com a Divisão de Conservação e Restauro, tal como a Anabela e a Carla falaram, é um contacto praticamente diário, porque as solicitações são mais do que muitas, mas penso que apesar das nossas equipas, todas as nossas equipas ser compostas de poucos recursos humanos, eu penso que nós conseguimos responder a isso. E penso que ao longo dos anos tem vindo a ser feita uma pedagogia com os investigadores, com o cidadão, para mostrar que esta dupla componente informativa e dupla componente de preservação é preciso tomar em linha de conta. E eu penso que isso tem vindo a ser, consegue-se passar, o que acontecia há 7 ou 8 anos, que era catastrófico, é tudo em mau estado, e o Arquivo Nacional não dá acesso à documentação. Eu penso que, paulatinamente isso tem vindo a ser explicado e agora este discurso catastrofista tem vindo a perder um bocadinho a sua força. Exato, porque as pessoas começam a perceber da importância de nós preservarmos para as gerações futuras esta... Bom, finalizar. Sim.
Depois, e agora, pronto, havia muito mais para dizer, como é evidente. Nós também acabamos por ser os mediadores com o exterior, principalmente com a documentação que nós cá temos e que necessita da autorização das famílias para que ela seja consultada. E, portanto, aqui, mais uma vez, esta placa giratória, neste caso, por exemplo, com a família, com o arquivo Marcelo Caetano, com o arquivo Ernesto Melo Antunes, com o arquivo Tito Moraes, acabamos por estar todos interligados nessa função e pronto. E havia muito mais para dizer. Foram aqui uns 10 minutos à Benfica. Pois, não é este ano. Mas não é este o Benfica que eu não, é um Benfica mais... Não, é outro Benfica. É outro Benfica. Exatamente, portanto, tivemos aqui belíssimas intervenções. Agora abrimos ao público para fazer perguntas, vamos dar 10 minutos no máximo para que haja aqui um período de perguntas. Julgo que também já ficou muito esclarecido, porque foi dado aqui tempo suficiente para os nossos oradores poderem desbastar à vontade questões de trabalho aqui da DG Lab. Não sei se há perguntas, consegue-se controlar. Aqui da audiência há perguntas, há questões que queiram colocar. Fátima, força. Não é bem pergunta, é talvez um pequeno comentário um pequeno comentário ou comentários ou sugestões, como entendam. Eu aqui salvaguardo o facto de não ter ouvido a intervenção da Carla Lobo, mas de acordo com o que eu vejo no novo Digitac, nas condições de acesso, que são relativas às características físicas do antigo Digitac, eu vejo uma sinalização de cores, mas na perspectiva de que, além das cores, nós devemos instruir melhor e mais o nosso utilizador. Eu posso ter de lhe dizer porque é que o documento tem um amarelo com acesso ou sem acesso. Eu acho que é devido, nesta sociedade em que vivemos e que nos habituamos ao direito à informação e a ser esclarecido, que nós acrescentemos informações de nível das características físicas. Eu não sei, eu sei que podem não concordar, mas nós somos subsidiários de trabalhos anteriores e havia aquela grelha que nos tinha sido deixada pela Teresa Figueiredo e que de alguma maneira correspondia a algumas instruções. Eu penso que combinando as cores com alguma informação acerca, apresenta a ruptura de suporte, perda de informação, porque isso tudo se reflete depois na informação que eu consigo ou não dar ao leitor ou a descrição que eu consigo ou não fazer, porque ainda que eu possa preencher lacunas, elas continuam lá. Eu acho que era bom nós instruirmos um pouco pelo direito à informação. Eu estou a dizer, olha, não pode ver, mas a razão é esta. Eu acho que isso é bom. Portanto, associar um conjunto de instruções esclarecedoras ao dito sinalização. Segundo, gostava de dizer que eu sou uma rapariga um bocado herege e, portanto, às vezes não consigo portar a direito em relação aos critérios de aprovação das aquisições. Eu concordo que tem que haver umas linhas mestras, mas como eu já participei nas aquisições, eu acho que há sempre aquilo que foge à regra e que se impõe. Não tem aspecto complementar, não tem nada a ver com nada, mas em si mesmo é precioso. E, portanto, talvez devêssemos cuidar de criar algumas condições que permitem, que ajudam a orientar os colegas a dizer, olha, não tem a ver com nada dos critérios, mas não o deixe escapar. E eu sigo sempre esta sugestão que é, apareceu em tempos um livro do Jaime Cortesão e dizia respeito a uma visita que ele fez dentro de uma espécie de jornada que ele fez à América Latina. Nem sequer tinha a ver com os territórios portugueses, mas era extremamente interessante aquilo que o livro continha. Eu, na altura, defendi a aquisição do Dr. Silvestre Lacerda,
Mas a pessoa que ele consultou a seguir disse, não tem nada a ver com a documentação que nós temos. Bem, mas o Dr. Silvestre Lacerda felizmente adquiriu o documento. Eu estava toda contente porque o iria pôr no perfil dos manuscritos da livraria, que tem tudo e mais alguma coisa, como diz a Vorten. Mas, passado um tempo, ele não ficou na torre. Ele foi oferecido como a prenda de boas-vindas à pessoa em questão. E eu pensei, bem, está bem, é um caso curioso, mas isto tudo para vos dizer que convém que nós instruamos os colegas que, sim, há critérios, mas aquilo não é para cortar a direita, porque o que nos surge é sempre imprevisível em termos de aquisição. Depois, passando à intervenção da minha chefe, Rosa Azevedo, eu queria também dizer que, para além das condições, enfim, que podem nortear a descrição e que por ela foram bem apresentadas, nós temos os inventários que podem acompanhar os arquivos de família e que já trazem, obviamente, uma instrução para nós fazermos a descrição, e temos outros casos nos arquivos de família em que a própria família dá uma natural organização. E há ainda outros em que, por exemplo, o professor Tomás de Melbraina, que era um verdadeiro arquivista, faz a descrição das fotografias, apresenta a descrição da correspondência, faz naturalmente a descrição dos seus álbuns dos seus diários em vários volumes, e esse tipo de características impõem-se ao arquivista. E, portanto, aí a regra é aquela que nos surge. E eu sou favorável, e acho que ganhamos com isso, em respeitar aquilo que nos aparece. Portanto, há outros mundos para além deste, e há um colorido e uma intencionalidade até, por exemplo, na família da Casa de Fronteira e Olorna, em que há pessoas que fazem questão de deixar escritos para que se saiba, e foge muito à administração do património. Pronto, aqui fico. Obrigado. Eu, sendo comentário, julgo que não haverá aqui deste lado necessidade por agora. Não, eu gostava? Só dizer uma coisa. Eu não falei isso na minha intervenção, não falei isso, mas agradeço o comentário. E só dizer o seguinte, que no digitar, que na parte do formulário do diagnóstico tem um campo, Fátima, que diz danos, que é um campo com vocabulário controlado, onde pode ser registado, quer pela arquivística, quer pela conservação, os danos do documento, está bem? Não sei se é um campo depois que fica disponível para o utilizador. Julgo que sim, porque ainda não fiz esse teste, porque tudo aquilo que nós, conservação, inserimos tem que ser validado por vós, porque é um campo partilhado entre a arquivística e a conservação. Mas penso que essa informação é dada ao utilizador e com um vocabulário controlado, está bem? Não sei se mais alguém quer fazer um comentário ao comentário. Já que isso acho que... meio minuto. Meio minuto só para dizer uma coisa. Sim, não. Meio minuto só para dizer que, de facto, nós, relativamente à grelha de aquisições e dos critérios, nós procuramos revê-la já aqui há uns aninhos bons atrás, há mais ainda, e esse trabalho infelizmente ficou interrompido. Acho que era muito importante até retomá-lo, se fosse possível no próximo ano, ficaria muito agradável, e acho que todos os serviços ficariam, porque podemos trabalhar do ponto de vista da melhoria de alguns critérios, no sentido da sua flexibilidade, e portanto se calhar acautelar também alguns aspectos que referenciaste aí. Fica a dica para a direção. Sim. Não, fica uma boa dica. Temos que dar a continuidade, concluir processos em curso. A intenção é avançar o mais rapidamente possível. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário. Se não temos comentários, não temos questões também do lado do público online. Damos por encerrada esta conversa, pedindo desde já desculpa por estes minutos de atraso, e passamos desde já à próxima conversa. Portanto, vamos só dar aqui uns segundos para alterar a mesa e receber a nossa convidada. Obrigado.